Volume 447 do Histórico. Hoje todos conhecendo seu verdadeiro estado natural, por saber como voltar para o seu estado natural, porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje estamos completos, porque estamos com a cultura da volta de todos para a volta ao seu verdadeiro estado natural. O mundo hoje chegou na parte positiva, que tem base, que tem lógica, e uma infinidade de provas e comprovações. Terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa grande mortandade no mundo inteiro dos pensadores. E quem está com o livro de cultura racional nas mãos está salvo, porque sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural. O sonho da vida da matéria é amargo, porque é sofrimento puro. Porque esse sofrimento é para a preparação de alguma coisa, preparar a pessoa para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. É por isso que aí estão duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, nesse estado amargo na vida da matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer não estão mais fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas. Não estão mais fanatizados por essas infinidades de filosofias. Não estão mais fanatizados por essas seitas, doutrinas e religiões, porque veem que a matéria é um embusterismo grosseiro. E de tão grosseiro que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um nada com aparência de tudo ser e por isso termina em nada por nada ser. É um simbolismo puro, a matéria, de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem o seu verdadeiro estado natural. E todos fazendo tudo o que podem para voltar para ele, porque ninguém está aguentando a vida desse jardim de sofrimento, tormentos e desespero. Todos agora querem o jardim das verdades, que está na cultura da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar à sua origem, porque ninguém está satisfeito em ser deformado e fora do seu verdadeiro estado natural. Ninguém está satisfeito por esse progresso de transformações. E por isso ninguém quer mais saber da matéria. Estão se prevenindo para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje o modernismo levou todos a esse pessimismo, porque o modernismo é o destruidor. E por isso imperam no sofredor a dor, o sofrimento e a morte, porque admitiram o modernismo como uma coisa principal da vida. Não há nada como a parte antiga da vida. A parte antiga da vida, tudo era mais simples. E a parte da vida atual é muito confusa e por isso toda a humanidade confusa consigo mesma. Hoje todos que passaram a se conhecer estão livres de serem confusos, porque passaram a se conhecer. Que no início da cultura racional fizeram grandes confusões, julgando que era o que não era por pensarem que fosse uma banalidade como outra qualquer.
Hoje é que estão vendo a realidade positiva da vida e dizendo: é o que todos estavam procurando, conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Pensador nenhum conhecia o seu verdadeiro estado natural. Pensava que o natural fosse si mesmo, nascer, sofrer e morrer. E assim vivia o pensador, iludido com ele mesmo e traído, por fazer essas conjecturas da vida da matéria. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: o conhecimento da clarividência de todos é o conhecimento racional, um conhecimento que não falha, porque racional não falha, porque é racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Quem pensava e imaginava não sabia o porquê vivia e existia por ver todos existirem. E por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim era, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. Hoje a vida tem solução positiva, porque todos passaram a conhecer o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje aí estão todos os remédios e recursos para deixar de assim ser e saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, onde cessa todas as vaidades. Porque quem é racional não é vaidoso. Quem é racional sabe colocar as coisas em seus lugares. Agora, quem é bicho racional faz confusões de tudo, onde não existe confusão. Aí está o grão-mestre varonil, que abriu essa porta no mundo para que todos passassem a se conhecer e saberem como deixarem de assim ser, para ver que nada é tarde. O conhecimento de cultura racional era para já ter vindo há muito tempo, porque há muito tempo entrou a fase do terceiro milênio. Mas ainda chegou a tempo de devolver todos ao seu verdadeiro estado natural, porque há muito tinha chegado a fase do terceiro milênio, até que houve essa oportunidade em outubro, há 51 anos passados, que começaram em um centro espírita, a tenda Francisco de Assis, a tenda espírita Francisco de Assis, aonde o verdadeiro Deus disse: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, vamos entrar em uma era de salve-se quem puder, e quem estiver comigo eu salvarei. Quem estiver lendo os livros de cultura racional, eu salvarei. E hoje, como estão vendo, todos florindo com a cultura racional, porque todos estão tratando de voltar para o seu estado natural e, por isso, todos florindo como flores no ar. E assim a vida hoje não existe mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos, porque está aí a cultura racional para desvendar todos os mistérios. A cultura racional não existe mistérios. Os mistérios são das seitas, doutrinas e religiões, e da ciência filosófica e científica, e dessa infinidade de filosofias, que sempre encerrou tudo em mistérios, em enigmas, em fenômenos, infinitos e transfinitos. Na cultura racional não existe nada disso, só existe a arma do bem, fazer o bem e não olhar a quem. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é isso mesmo. O mundo está cheio de aventureiros, porque esses aventureiros não livram a cara de ninguém, só vivem de suas aventuras na incerteza de tudo. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria aventureiros. As aventuras são de quem desconhece o certo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, o certo está nos livros do Universo em Desencanto. Esse que é o verdadeiro certo da vida, é na cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização dele, que está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado,
Está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim, todos voltando ao seu verdadeiro estado natural, naturalmente, pela cultura do seu verdadeiro estado natural, de todos a cultura racional, a cultura positiva, por ser uma cultura do seu verdadeiro estado natural de todos. E a cultura artificial é uma cultura negativa, porque é uma cultura de destruição. E a cultura racional é uma cultura construtiva, porque está levando todos para o seu verdadeiro estado natural, para ver que é uma cultura construtiva. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê que somos assim. Sabemos o porquê que ficamos assim deformados nessa deformação e transformação, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber o porquê que viemos, a saber para onde vamos e a saber para onde íamos, se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos de onde somos. Somos de onde? Do mundo racional com corpos de energia de vida eterna. Somos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso progresso de pureza. Hoje aí está a maior realidade positiva para construir o nosso verdadeiro estado natural. O raciocínio não divide. O raciocínio une toda a humanidade. Porque no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento a discórdia, todos discordando de todos e causando os atritos. Os atritos causando os conflitos, como vive toda a humanidade em conflitos consigo mesmo, por viver desconhecida de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da morte, e chegou o fim de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Chegou o fim dessa deformação e transformação racional, porque ninguém estava mais aguentando a vida do sofrimento da matéria. E pensador nenhum sabia a causa e a origem da matéria, e por isso os pensadores julgavam que a matéria tudo era, quando na realidade nada são, porque a matéria não passa de um conjunto de ruínas reunidas, que por assim ser, por si mesmo se destrói. A construção do mundo está na cultura racional. A construção do mundo está no universo em desencanto, que assim está desencantando todos para conhecer o seu verdadeiro estado natural. Desencantando todos os pensadores que viviam desconhecidos de si mesmos. Como ninguém sabia o porquê que assim era e o porquê todos assim são e de onde era, e de onde são, pensador nenhum sabia. E por isso resumia a vida em 3 terrores: nascer, sofrer e morrer. E por viver desconhecido de si mesmo, pensava que a vida era essa mesma, sem saber o porquê pensava, por viver desconhecido de si mesmo. Hoje é que estão vendo que o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar, como muitos achavam que estavam certos na vida da matéria. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Tudo correria certinho. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Em milhões de milênios vivíamos pensando e imaginando. Para hoje, na cultura racional, sabemos quem é o pensamento e a imaginação, que são 2 máquinas de lapidação para preparar a humanidade, para que depois dela ser preparada, estar em condições de voltar para o seu estado natural. Hoje o mundo passa por horas difíceis, porque desconhecia a fase do 3º milênio.
E por isso que o mundo está passando por horas difíceis, horas de dificuldades. E assim está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. O mundo está passando por horas difíceis, porque ninguém conhecia a fase da racionalização dos povos, porque todos viviam pensando e imaginando. E quem pensa e imagina vive desconhecido de si mesmo e de tudo. Hoje é que passaram a se conhecer, de 51 anos para cá, passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Tem mesmo que existir essas repetições para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível de toda a humanidade. Então há necessidade dessas repetições para sentir bem o conhecimento de cultura racional. Hoje o importante da vida está no se conhecer, porque viver desconhecido de si mesmo não sabe aonde vai parar. Porque quem vive desconhecido de si mesmo está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação do chão. Estas duas energias em transformações. Está arriscado a se transformar na categoria de bicho irracional. E por isso estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm plena piedade de quem vive desconhecido de si mesmo, porque sabe que vai acontecer o pior. Então, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer. Por isso é propaganda em jornais, em revistas, em rádio e televisão, para que os pensadores passem a se conhecer. E passando a se conhecer, não se transformam mais em classe inferior, mas os que estão fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, os que estão fanatizados por essas infinidades de filosofias, e os que estão fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, e os que estão fanatizados por essas infinidades de deuses diferentes uns dos outros, e os que estão fanatizados pela Bíblia, tudo porque não sabe o porquê que pensa. Se soubessem o porquê que pensa, veria logo que estavam errados, porque o que foi feito pelo pensamento e pela imaginação não foi feito para acertar, e sim, essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, foram feitas para a lapidação da humanidade, para preparar a humanidade, para ser recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, mas os fanáticos são muito teimosos e rebeldes, e vendo que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida. O dono da vida é quem comanda a vida. Mas agora o pensamento, como foi feito para lapidar o pensador, deixa o pensador ser morto para novas reencarnações inferiores. E por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda nas portas dos pensadores, de porta em porta, de todas as formas e de todas as maneiras e de todos os jeitos, porque quer racionalizar os pensadores para que o pensador saiba como voltar para o seu estado natural, que é de racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com as coisas inúteis da vida do nada, por saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A continuação dessas mensagens se encontra
no volume 448 do Histórico. Volume 448 do Histórico. As abelhas trabalhando, fazendo mel de sua própria felicidade. E sim, aí está o bem-fazer, porque quem tem cultura racional ama o próximo como a si mesmo. E quem é materialista, primeiro eu e segundo eu, terceiro eu e sempre eu, porque vive desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo é assim que procede. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, matando os pensadores porque perderam o direito de viver. Está aí essa infinidade de doenças destruindo os pensadores. Está aí essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E outros com o pensamento fraco, desequilíbrio total. E outros com o pensamento que já secou, não sentindo mais o que fazem, são os que vivem fazendo essas monstruosidades pelo mundo afora. Um terrorista é um monstro, porque não sente mais o que faz, porque secando o pensamento seca o sentimento. E essas infinidades de violências monstruosas que estão se passando no mundo inteiro, como roubos, como assaltos à mão armada, porque se tornaram monstros por falta do alimento da natureza. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Tudo isso a causa é a fase do pensamento ter terminado. Causou toda essa desarmonia entre os povos, onde uns querem ser melhores que os outros, quando todos são iguais. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. E muitos estudando a cultura racional, porque não aguentam mais a viver na vida da matéria, que tudo piora cada vez mais, querem voltar para o seu estado natural. E por isso estão estudando a cultura racional, dia e noite, noite e dia, para chegarem na concórdia. Porque chegando na concórdia já estão indo bem e voltando para o seu estado natural, melhor ainda. Mas primeiro tem que assistir o progresso da concórdia e por isso estão aí nos livros, como todos podem aumentar a durabilidade dos anos de vida. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que tudo piora a cada dia mais. Porque terminou a fase do pensamento e perderam o direito de viver, e o sofrimento se multiplicou, e ninguém está aguentando a falência do pensamento. E o pensamento está falido. Por isso ninguém consegue endireitar mais nada, e por isso todos os feitos do pensamento estão entrando em falência. Uma infinidade de concordatas, uma infinidade de falências. Até fazendeiros que fizeram grandes empréstimos estão em falência. E são muitos que estão falindo, não são poucos. Porque o dinheiro ficou desvalorizado e tudo subiu. E cada vez sobe mais, como estão vendo aí. E por isso ninguém está mais aguentando a vida da matéria, porque terminou a fase do pensamento. E os pensadores perderam o direito de viver. E tudo que é de material faliu.
falência total de todos os feitos do pensamento e da imaginação, porque terminaram os feitos do pensamento. Essa é a causa da falência moral, falência física, falência financeira, falência de todos os modos e maneiras. Bancos falindo, banqueiros falindo, e a causa é uma só. Os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. E por isso todos os feitos do pensamento estão em falência, firmas antigas falindo. Até o dinheiro faliu porque foi feito pelo pensamento e pela imaginação. Para ver que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. Hoje, para erguer, tem que desenvolver o raciocínio e desmaterializá-lo. E aí está a parte positiva da vida, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E todos têm que se ligar na natureza para serem amparados por ela, para serem guiados por ela, para serem orientados por ela. E assim a pessoa tem possibilidade de voltar ao seu estado natural, porque a cultura racional é uma cultura de paz, de amor, de fraternidade, de concórdia entre todos, entre toda a humanidade, todos concordando com todos. Os que estão fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões, os que estão fanatizados por esses deuses materialistas, os que estão fanatizados por essas filosofias, os que estão fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, os que estão fanatizados pela matéria, os que estão fanatizados pelas Bíblias, e se botam em conta, porque o pensador não sabe o porquê pensa. Se soubesse o porquê pensa, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores, para preparar os pensadores para conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. O maior inimigo do pensador é o pensamento. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador por meio dessas reencarnações. Hoje todos que passaram a se conhecer querem raciocinar e, por isso, estão estudando a cultura racional de noite, noite e dia. E ninguém quer mais pensar, porque sabe que o pensamento é inimigo do pensador e o raciocínio é amigo do pensador, porque ele é amigo do pensador. E por isso está aí materializada esta energia que é a mecânica racional. Hoje todos sabendo que o pensamento é inimigo do pensador, e ninguém quer mais pensar, somente raciocinar. Estão estudando a cultura racional para raciocinar o mais depressa possível, porque ninguém está mais aguentando a vida do pensamento por saber que o pensamento é inimigo do pensador. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar, porque essas duas máquinas, feitas pela natureza deformada, foram feitas para a preparação da humanidade, para depois de todos bem preparados conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da origem da verdadeira vida. E por isso hoje aí está comandando a natureza a energia racional, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Ninguém quer mais pensar, porque sabe que o pensamento é inimigo do pensador, como a imaginação também é inimiga do pensador.
Pensamento e imaginação são inimigos dos pensadores e, por isso, o pensamento e a imaginação fez esse grande progresso de destruição que está indo a regresso, porque está fora do seu verdadeiro estado natural e só pode mesmo regredir. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, estamos com dois inimigos dentro de nós, que é o pensamento e a imaginação. Se o pensamento diz mata, a imaginação diz esfola. E assim a mortandade dos pensadores não cessa, os desastres cada vez muito pior. E a causa, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Há 51 anos passados que os pensadores vêm sendo destruídos pela natureza, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E é a própria natureza que está destruindo os pensadores, porque perderam o direito de viver, como quando terminou a fase dos selvagens. Os selvagens perderam o direito de viver e a natureza tratou de destruir todos os selvagens. Hoje existem selvagens, mas lá para os sertões, para provar que antes de serem civilizados eram selvagens. Antes de serem selvagens eram monstros. Quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento, a fase da civilização, e os pensadores perderam o direito de viver, e a natureza está destruindo a fase dos pensadores. E por isso está aí essa mortandade no mundo inteiro. Agora, quem é estudante de cultura racional está fora desse rol, porque está ligado na energia racional, está tratando de desmaterializar o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Porque na matéria todos estão vivendo com muita dificuldade. Porque piorou tudo que o pensamento fez. Porque terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão entrando em falência. A falência de um modo geral do pensamento e da imaginação. Hoje tem que raciocinar, se ligar à energia racional, à energia da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia entre toda a humanidade. Hoje estamos na fase da concórdia, que é a fase do terceiro milênio, a fase da fraternidade, do amor e da paz e da concórdia entre toda a humanidade. Essa é a fase do terceiro milênio. E por isso toda a humanidade está adorando esses esclarecimentos reais, com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações, porque está tudo falido mesmo, e a causa, porque não há efeito sem causa, porque terminou a fase do pensamento. Hoje estamos na fase racional da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Todos têm que ver o progresso da concórdia, o progresso de todos transitarem pelo espaço, por estarem ligados à energia mais poderosa do mundo, que é a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e por isso é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por a desobediência ser muito grande, é que aí estão materializados e deformados por esse progresso de transformações que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói, regride.
depois vão acabar se transformando em outras vidas, na vida do animal irracional. Iam chegar a esse ponto, com esse progresso de destruição, que regride cada vez mais, iam se transformar na categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Iam se transformar de uma vida para outra, da vida de racional para a vida de irracional, porque ainda estão vivendo como irracional uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém está mais aguentando essa falência da matéria. A matéria é um ser falido, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso a matéria é um ser falido, a falência da matéria, e ninguém quer continuar de matéria para não continuar falido. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Ninguém vai deixar de ser puro, limpo e perfeito para viver aqui na matéria como fedorentos, catinguentos, seborrentos e morrientos. A matéria tem todos esses defeitos, porque é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, devido ter essa infinidade de defeitos. Hoje, para viver na matéria é à custa de desodorantes e banhos e de perfumes, para suavizar, para ver se suportam uns aos outros. E por isso, haja desodorantes. Porque a matéria tem uma murrinha muito grande. Muitos já estão acostumados com a murrinha da matéria. Só sentem a murrinha dos estrangeiros, que são morrientos, catinguentos, fedorentos, seborrentos e morrientos. Para ver que a matéria tem uma infinidade de defeitos por estarem aí deformados nesse transe de amarguras, que só pensam em morrer para descansar como muitos pensam. Tomara chegar o dia da minha morte. Não sabe que pensando vai se transformar em animal irracional, porque a natureza é de transformação, não sabe que vai para pior. Para se transformar na vida de animal irracional, para a vida de animal irracional, porque a natureza é de transformação, e já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam e todos são guerreiros vencidos. Por que vencidos? Porque são mortais todos os pensadores. Agora, quem está tratando de desenvolver o seu raciocínio não é mais mortal, porque está fazendo por onde essa energia que está materializada no istmo, no mesencéfalo, na glândula pineal, tratando dela para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso estão estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, em que lá todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Para ver que todos estão a caminho da concórdia, a caminho da fraternidade, a caminho do amor verdadeiro e a caminho da paz verdadeira, porque com concórdia todos viverão em paz. Porque concórdia é viver concordando com tudo e com todos. E por isso estão aí nos livros como conseguir esse progresso usando a flora medicinal e a flora marinha, que já está tudo discriminado nos livros Universo em Desencanto. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer para prolongar os seus anos de vida pelas instruções certas do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
Até isso existe na cultura racional, como prolongar os anos de vida de toda a humanidade. Até isso. É uma cultura completa de todos os requisitos para o bom viver, para chegar à concórdia, todos concordando com todos. Porque de discórdia todos já estão fartos e cheios. Ninguém quer mais viver em discórdia. E por isso está aí a cultura racional, provando e comprovando onde está a concórdia. A cultura mais rica do mundo, a cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade, é o tesouro maior da humanidade. Se conhecer é saber como voltar ao seu estado natural, porque já viram e sentiram que a matéria está falida. E quais são as causas da falência da matéria? Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 449 do Histórico. Volume 449 do Histórico. Terminou a fase da matéria, porque terminou a fase dos pensadores. E por isso a matéria está falida e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo. Porque na matéria, tudo que tem princípio tem fim. O fim dos estudantes de cultura racional é um, e o fim dos pensadores é outro, que se transformarão para as classes inferiores. O fim dos estudantes de cultura racional é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Esse é o fim dos estudantes de cultura racional, voltar ao seu estado natural. E o fim dos pensadores é diferente, porque estão ligados a essas duas energias do chão, energias em transformação. Se transformarão para as classes inferiores, porque não trataram de raciocinar para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque fizeram pouco no raciocínio da humanidade. Resultado, ficaram pensando, fanatizados pela ciência filosófica e científica, fanatizados por essas infinidades de filosofias e fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, fanatizados por esses deuses diferentes uns dos outros. E um fanático não sabe o porquê pensa, porque se soubesse quem é o pensamento, não pensava. E os estudantes de cultura racional sabem que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e for perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida e da vida eterna. E a matéria entrou em falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo. Até o dinheiro está falindo, porque está desvalorizado cada vez mais. A causa, porque não existe efeito sem causa. A causa, a fase do pensamento terminou e todos os pensadores perderam o direito de viver. E o pensamento entrou em falência e os feitos do pensamento também. E é por isso que tudo piora cada vez mais, a ponto de não resistirem mais e muitos pensadores, até que vendo a morte para descansar, por não saber para onde vai. E muitos têm até medo de morrer, não sabem como irão se transformar, porque não sabem após a morte o que vai lhe acontecer. Se morreu pensando, ligado nessas duas energias do chão, vai se transformar em categoria inferior, porque é a natureza de transformações. Só quem vai se transformar para o seu verdadeiro estado natural são os estudantes de cultura racional. É o que todos os pensadores devam de fazer. Estudar a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é muito triste se transformar em animal irracional. Vai correr toda essa hierarquia de bicho, vão se transformar em pedra,
aí o sofrimento é muito grande, sofrerão demais. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar e, por isso, estudando a cultura racional dia e noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional e pela energia racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E que no estado natural todos são corpos de energia de vida eterna, e com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque sabem quem são, sabem o porquê dessa deformação, sabem de onde vieram, sabem para onde vão, sabem para onde irão, se não passarem a se conhecer e sabem de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional em energia, e que essa energia está materializada nessa deformação e transformação racional na glândula pineal, e que através da cultura racional essa energia é desmaterializada, e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E assim é o progresso dos puros, limpos e perfeitos. E assim termina a morte, e essa deformação racional, que é feita pelo líquido, se transformará em líquido, porque o sêmen é um líquido. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, como é horrível viver desconhecido de si mesmo, vivendo sem saber o porquê vive, por estar vendo os demais viverem. Quem não sabe o porquê vive, imita os que estão vivendo e vivendo como verdadeiros papéis carbono. Todos existindo na matéria sem saber dizer o porquê que existe. Que vergonha para os pensadores existir e não saber dizer o porquê. Que vergonha para a ciência filosófica e científica existir e não saber dizer o porquê que existe. É uma vergonha terrível e horrível fingir que se conhece sem se conhecer, uma vida de falsidades para consigo mesmo e de hipocrisia para consigo mesmo. E esse era o estado terrível da humanidade, terrível e horrível viver sem se conhecer. E o maior desagrado é o fingir se conhecer. A vida do pensamento, todos pareciam que eram o que não eram, e não eram mesmo. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: a vida dos pensadores sempre foi falsa. E por isso a falsidade sempre brilhou entre os pensadores. A arrogância, a ganância e o fingimento sempre brilhou na vida dos pensadores, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e desconhecidos de tudo, se julgando que eram o que não eram, sendo falsos para si mesmo. E por isso a falsidade sempre brilhou entre os pensadores, o disse-me-disse, as fofocas, o mundo da matéria, o mundo nojento de sujeira. Tudo porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por ser assim por si mesmo se destrói. A matéria sempre foi hipócrita, como são todos os materialistas, que brilha a falsidade entre todos. Onde está a matéria estão todas as ruínas reunidas, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas. E por isso por si mesmo se destrói. Ser de matéria é a coisa pior que existe, porque é sofrimento puro, é padecimento puro. E por isso quem vive na matéria não tem sossego, não tem paz. Vive num verdadeiro labirinto dentro desse fogo. Fogo de dia que é o sol e fogo de noite que é a energia elétrica. Só enxergam a poder de fogo porque são filhos do fogo. Que quem vive dentro do fogo vive dentro do inferno, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos moribundamente vivendo, porque todo filho do fogo é um moribundo, que pensa que sabe muito e não sabe nada.
pensa que é aquilo que não é. Quando está com muita saúde, pensa que é o que não é. Mas quando chega a uma velhice, as desilusões saem pela porta fora. Então a velhice diz, os velhos dizem, eu fui traído pelas ilusões, vivi a vida inteira pensando, imaginando, e imaginava por não saber quem é o pensamento, quem é a imaginação. Hoje na cultura racional é que estou sabendo que o pensamento e a imaginação eram duas máquinas de lapidação para a preparação de toda a humanidade por meio dessa grande lapidação, por meio desse grande sofrimento e padecimento, conhecendo a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele. Esta é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. Hoje terminou as ilusões dos maus feitores, que na velhice é que vão dar conta dos seus malfeitos, porque está na hora de embarcar para outra vida, para se transformar em outra vida. Se for racional, se transforma para o seu verdadeiro estado natural. Se viver pensando, se transforma para a categoria de bicho irracional, a categoria mais triste que pode existir, que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão, que pensa que é o que não é, e todos pensando sem saber o porquê que pensava, todos imaginando sem saber o porquê que imaginava, porque ninguém sabia o porquê que pensava, ninguém sabia o porquê que imaginava. Porque se soubessem quem é o pensamento, o que sabem hoje, todos que passaram a se conhecer não pensavam, porque sabem que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão dando valor ao raciocínio, porque sabem que ele é o dono da vida. Hoje todos os estudantes de cultura racional têm sua vida garantida pelo mundo racional, porque estão ligados ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso quem está com o verdadeiro Deus está com tudo, porque não há males que não sejam resolvidos por Deus, porque para Deus não há nada impossível. Para o pensador e imaginador é que existe impossível, mas para o verdadeiro Deus não há coisa nenhuma impossível, tudo é possível. Agora, para o pensador, tudo é impossível, porque o pensador é desregulado, porque terminou a fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e essa liquidação física, moral e financeira. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento estão falidos. A matéria é um ser falido e por isso aí está esse grande sofrimento no mundo inteiro e essa mortandade no mundo inteiro dos pensadores. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos são reconhecidos disso, dizendo: a matéria é um ser falido porque terminou a fase do pensamento. O fim da matéria é muito triste, como estão vendo aí, como estão sabendo aí, as transformações naturais da natureza, que tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim, porque todos são mortais. Só quem não é mortal é o estudante de cultura racional, que está estudando a cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural.
O destino não existe. Todos fazem uso de seu livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade que Deus dá a todos. O destino é uma palavra inventada pelos fariseus. Destino não existe. O que existe é o livre-arbítrio de cada um. E dessa palavra destino nasceu a crença, e da crença nasceu a esperança, que é a última que morre. A crença é de quem está caducando. Todo caduco é crente enquanto lhe convém. Chega a um lugar, diz: aqui eu estou acreditando muito, e de repente não acredita mais. E vive assim caducando, e a esperança é a última que morre. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma viagem na esperança de resolver uma porção de coisas, e acabam morrendo nessa viagem, e a esperança ficando aí para embromar outros que vivem de esperança. Então não estão vendo que a esperança é a última que morre, que fica aí para alimentar os bobos? Está com esperança que vai ficar bom e acaba morrendo. E as pessoas admitindo a esperança como elemento de prestígio e vendo que a esperança é a última que morre. Hoje ninguém quer mais viver de esperança. Hoje querem as coisas claras, positivas, com base, com lógica, com provas e comprovações. Hoje a vida é do positivismo. Hoje ninguém aceita mais as crenças de outrora, porque o positivismo tem vida. Só aceitam as coisas que tenham base, que tenham lógica e que tenham provas e comprovações. A vida mudou muito, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso o pensamento de todos está falido, porque terminou a sua fase. E por o pensamento estar falido, é que aí está no mundo essa destruição dos pensadores, porque perderam o direito de viver, e quem perde o direito de viver fica falido. E aí está a falência moral, física e financeira, a liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque terminou a fase do pensador em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque o pensamento faliu e por isso as coisas cada vez ficam mais pretas. Por isso a vida cada vez fica mais difícil de viver, porque houve a falência do pensamento, porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E o sofrimento, os padecimentos aumentaram demais, como aí está no mundo inteiro, ninguém se entende. Todos vivem desentendidos de si mesmo. E por isso a confusão é geral, porque estão passando pela era do fogo e o fogo é quem resolve. A era do fogo causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro e a falência do pensamento. Por isso está aí, salve-se quem puder e se puder, porque estamos atravessando a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Agora quem estiver ligado à energia racional está salvo, porque está ligado à natureza, amparado por ela, protegido por ela, guiado por ela, orientado por ela e guardado por ela. Esses vão bem, porque passaram a se conhecer. Os que vão mal são os que vivem desconhecidos de si mesmos e ligados nessas duas energias do chão, energias essas que se transformam, se transformando em classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo.
e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de vida eterna e com o seu progresso de pureza, porque os puros, limpos e perfeitos vivem bem com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a matéria chegou ao seu fim por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E damos graças ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, e que nos dá essa oportunidade de voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que não existe mais morte na fase racional, porque todos passaram a se conhecer e sabendo como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E tudo na matéria tem princípio e tem fim. Por isso chegou o fim dessa deformação e transformação racional, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 450 do Histórico. Volume 450 do Histórico. Terminou a fase da matéria, porque terminou a fase dos pensadores, e por isso a matéria está falida. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. O fim dos estudantes de cultura racional é um, e o fim dos pensadores é outro, que se transformarão para as classes inferiores. O fim dos estudantes de cultura racional é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Esse é o fim dos estudantes de cultura racional. Voltar ao seu verdadeiro estado natural. E o fim dos pensadores é diferente, porque estão ligados a essas duas energias do chão. Energias em transformação, e se transformarão para as classes inferiores, porque não trataram de raciocinar para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque fizeram pouco no raciocínio da humanidade. Resultado, ficaram pensando, fanatizados pelas ciências filosófica e científica, fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por seitas e doutrinas e religiões, e fanatizados por esses deuses diferentes uns dos outros. E um fanático não sabe o porquê pensa, porque se soubesse quem é um pensamento, não pensava. E os estudantes de cultura racional sabem que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida e da vida eterna. Para ver que o mundo está passando por esse inferno todo, por estar na era do fogo, na era do átomo, por os pensadores estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Quando os pensadores passarem a se conhecer, todos esses males da humanidade terminarão, porque todos os pensadores passaram a se conhecer. Mas o fanatismo impera no mundo inteiro. Não deixe os pensadores se conhecerem, porque estão muito agarrados à matéria e às ideologias fascinantes, cativantes. E de forma que todos os pensadores vivem torturizados por todos os sofrimentos horrorosos e pavorosos, não vivem bem, vivem mal. Para ver que a vida agora mudou muito, porque está aí o desencanto da humanidade. E no desencanto está a verdadeira salvação da humanidade. Era o que estava faltando na matéria, desencantar de todas as amarguras porque passou a se conhecer,
Sabe que raciocinando vai bem porque está ligado à natureza e pensando vai mal, porque a fase do pensamento terminou. Para ver que a vida parecia ser o que não era, parecia ser boa, somente na aparência só. A vida de matéria é ruim, por isso todos são sofredores imortais, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E assim está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje, na fase racional, todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, porque é a fase do terceiro milênio, onde a energia elétrica e magnética preparou a humanidade com a lapidação do passado, para depois de bem lapidados estarem prontos para conhecer o segmento, para ver que a natureza trabalhou bastante para que todos passassem a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje o mundo atravessa a maior crise de sua existência, porque a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores no mundo inteiro, essa infinidade de doenças destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. Estão vendo aí que o pensamento terminou porque sua fase terminou. E por isso as coisas desandaram todas para pior, tudo piorando cada vez mais, até todos conhecerem a cultura racional. Porque enquanto não conhecerem a cultura racional, toda a humanidade vai de mal a pior. Enquanto pensarem e imaginarem, vão de mal a pior, porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento, da desmaterialização da energia, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E assim está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E por isso terminou a morte, porque todos agora sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer. E a matéria, por ser feita do líquido, do sêmen, se transforma em líquido, se transforma em água, porque a matéria é feita da água, é feita do sêmen, que é um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, por estarem ligados a essas duas energias do chão, energias em transformações. E por isso tudo se transforma para uma vida inferior. A vida inferior é a vida de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias do chão, energias em transformações, porque tudo nela se transforma de uma vida para outra. E por isso estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros, e podem deixar de serem assim, passando a se conhecer, conhecendo a cultura do seu verdadeiro estado natural, que é saber como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura racional noite e dia e dia e noite, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é e o artificial nada é. O artifício termina em nada e se transformando para as classes inferiores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando o peso da vida da matéria que está insuportável de aturar.
Tudo isso porque o pensamento está falido e a causa é porque terminou a sua fase em 1935. Em 1935 entrou a fase da desmaterialização do raciocínio e por isso a anarquia está brilhando em todos os lugares. Ninguém está mais se entendendo. Todos estão vivendo desentendidos de si mesmos porque estão pensando. E a fase do pensamento terminou em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver porque a sua fase terminou. E por isso está aí a falência do pensamento, tudo indo para pior cada vez mais. Então não estão vendo que o pensamento faliu? Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos para viver. E raciocinar é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E assim, quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. Agora terminou a fase do pensamento, a natureza está destruindo todos os pensadores. E por isso o pensamento está falido. Com pensamento ninguém resolve mais nada. Para resolver tem que raciocinar, tem que conhecer cultura racional. Então aí cessarão os males da humanidade, porque estão certos com a natureza. E por isso todos têm que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal, aqui nessa deformação racional. Todos raciocinando começarão a acertar e pensando. Os desacertos se multiplicam, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento está falido. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Com o raciocínio cessarão todos os males da humanidade. Com o raciocínio todos florindo racionalmente. Com o pensamento todos regredindo racionalmente. Para ver que todos queiram ou não queiram, por consequência natural da natureza, todos têm que raciocinar. E essa é a voz suprema universal, raciocinando tudo de bem para melhor sempre e pensando tudo de mal para pior sempre. E o mal por si mesmo se destrói. É o que está acontecendo com os pensadores. Estão sendo destruídos pela natureza, porque terminou a fase do pensamento. No raciocínio está a abolição da morte, porque essa energia que está materializada na glândula pineal é desmaterializada pela cultura racional e fica pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, todos com seus corpos de vida eterna e com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é isso que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo. Agora quem vive pensando está vivendo por conta do à toa, porque a fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. E o pensamento está falido, e um falido está vivendo por conta do à toa. O à toa é aquele que nem o diabo quer. Enquanto viverem pensando, estão indo para pior. Para acabar todos esses males que estão destruindo a humanidade, tem que raciocinar. Hoje, para a solução da humanidade, tem que raciocinar. Raciocinando tudo bem e pensando tudo mal, porque a fase racional é a fase da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional,
a mecânica do verdadeiro estado natural da humanidade. Por isso, com o pensamento, as confusões aumentam, como aí está cheio de confusos no mundo inteiro. E os males não deixarão de existir. Com o pensamento, tudo de pior para pior. Com o raciocínio, tudo de melhor para melhor. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores entraram em falência. É por isso que está aí no mundo inteiro essa grande confusão entre os pensadores. Tudo isso por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando a vida da matéria que está confusa demais. Hoje a vida dos pensadores vai de mal a pior, porque terminou a fase do pensamento em 1935, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem pensar vai acabar se transformando para as classes inferiores, porque estão ligados nessas duas energias do chão, nessas duas energias de transformações. E por estar ligado nessas duas energias do chão, se transforma para a categoria de bicho irracional, por estarem vivendo como bichos contra os outros e destruindo uns aos outros. Bichos é que vivem assim. E assim são as transformações naturais da natureza, para quem está ligado nessas duas energias do chão, energias em transformações. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se esses pensadores não tratarem de conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio, estão perdidos, porque vão se transformar numa categoria inferior. E muitos até têm pena de quem vive pensando. Quem vive pensando vive amargurado, sem sossego, sem paz, porque o pensamento é o maior perturbador do pensador. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para tratar de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais perder tempo por esse embusteirismo grosseiro com essa vida provisória e passageira. Ninguém quer mais perder tempo com a matéria, porque sabe que é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói. Quem conhece cultura racional não quer mais perder tempo com esse conjunto, porque sabe que a vida é simbólica, provisória e passageira. Todos agora querem voltar ao seu estado natural, porque estão vendo e sabendo que aí está a abolição da morte, por todos saberem como voltar para o seu estado natural. Que essa energia que aí está materializada no istmo do mesencéfalo é a glândula da vida e da vida eterna. Vieram parar aí nessa deformação por livre e espontânea vontade. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dizem: eu estou mesmo desencantado, porque não sou mais materialista, não estou mais fanatizado pela ciência filosófica e científica, porque sei quem é ela. Não estou mais fanatizado por essa infinidade de filosofias, não estou mais fanatizado por essas seitas, doutrinas e religiões, não estou mais fanatizado por esses deuses materialistas, porque passei a me conhecer, saber quem sou, saber de onde sou, saber de onde vim, e saber para onde vou, e saber para onde iria se não passasse a me conhecer. Iria para onde?
se transformar para as classes inferiores. Hoje eu sei de que foi feita a água, de que foi feito o sol, de que foi feita a lua, de que foi feita as estrelas, de que foi feito os planetas, de que foi feita a terra, de que foi feito os animais racionais e irracionais e de que foi feito os vegetais. Tanto a pessoa se transforma em raízes, porque está vegetando, como se transforma em legumes, porque quem vive desconhecido de si mesmo vegeta. Está arriscado a passar por essas infinidades de transformações. Hoje, para se ver livre disso tudo, de passar por isso tudo, é preciso desenvolver o seu raciocínio, desmaterializá-lo da cabeça de todos para que volte ao seu estado natural. Naturalmente, todos encontrarão a definição do seu verdadeiro estado natural. O natural é a vida eterna, com os corpos de energia de vida eterna. Hoje todos passaram a saber que o sêmen é um líquido e que todos foram feitos por esse líquido e que se transforma em líquido, em água. Hoje o triunfo é racional e por isso todos os estudantes de cultura racional estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e tornar a ser um corpo de energia puro, limpo e perfeito, com o seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Agora as seitas, doutrinas, religiões e as filosofias, e a ciência filosófica e científica, sempre manteve os mistérios naturais da natureza, para ver que a vida chegou ao seu ponto final, porque ninguém, estudante nenhum, vai nascer mais aí nessa vida de amarguras, de aventuras e de matérias. Basta estudar cultura racional para voltar para o seu estado natural de racional. Volume 451 do Histórico. Desde 1903, que entrou a fase racional, quando caiu aquela estrela na porta de quem nascia nesse dia, mudou completamente o rumo da humanidade, porque ali nasceu a fase do terceiro ciclo da vida, que é a desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, o marco da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Nascia o racional superior da Terra. Uma pessoa que veio do mundo racional, deixou de ser puro, limpo e perfeito para vir aqui na Terra, se materializar como um bicho racional, trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Se não fosse o racional superior da Terra, estávamos perdidos, com o progresso de destruição que, para minguados, todos estão indo sem sentir, por ser um progresso de destruição. E o progresso racional é diferente. É um progresso construtivo. Tanto é construtivo que leva todos para o seu estado natural. O que constrói tudo é, e o que destrói nada é. E o que destrói acaba em nada, e como todos iam acabar, se transformando para as classes inferiores. E o que constrói acaba,
em tudo. O tudo da vida é construir e não destruir. Por isso, hoje estamos estudando a cultura racional, dia e noite, noite e dia, para voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria, porque aqui na matéria o sofrimento é demais irresistível, e por isso sempre doentes, e haja remédio para ficarem mais ou menos aparentemente bons, porque a matéria é um ser catinguento, morrinhento, fedorento, ceborrento, cheio de defeitos. E por isso é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Para todos os leitores de cultura racional, brilhantes dias, brilhantes passos, brilhantes horas, alegres dias, alegres passos, alegres horas, ricos dias, ricas horas e ricos passos. Esses são os passos que todos os estudantes da cultura racional estão dando, porque estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo dos corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Riqueza maior do que essa não existe. Saber como voltar para o seu estado natural. Essa é a riqueza maior do mundo, o se conhecer. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, pensando, imaginando, o destino é descer para as classes inferiores, porque a natureza é de transformação, porque se transforma de uma vida para outra. Assim acontece com quem vive desconhecido de si mesmo, que não sabe o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde irão os que vivem desconhecido de si mesmo, e de onde são. De onde são? Do primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer, quanto mais estudam a cultura racional, mais se tornam senhores dela, a ponto de muito repetir o que conhece de cultura racional. Porque tem muitos que têm um gravador dentro da cabeça e guardam tudo que estudou e sabem repetir tudo que estudou. Agora outros têm a cabeça mais fraca, esses não gravam nada, porque têm enfraquecimento de memória. Para ver que hoje todos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Estamos em pleno terceiro milênio, que nasceu em 1903, quando caiu aquela estrela na porta de meu aparelho, anunciando o verdadeiro salvador da humanidade. Uma estrela cair foi sinal de uma nova era, a era da cultura racional. Esse foi um anúncio que a estrela trouxe para todos, um anúncio de uma nova era, a era da imunização racional, ficarem imunizados da energia elétrica e magnética, a era de Aquário, que com a água iam tirar todos dessa lama e botar todos nos seus lugares verdadeiros. Aquário é água, que veio terminar com esse conjunto de ruínas reunidas, que não sabia o porquê que existia, e que por si mesmo se destrói, e mostrar a todos o que é o verdadeiro estado natural, com base, com lógica, com provas e comprovações, mostrando assim a fase do terceiro milênio da energia dona da vida, que foram preparados pela energia elétrica e magnética, todos preparados por essas infinidades de lapidações diferentes. A energia elétrica e magnética, sendo duas máquinas de lapidação, lapidou todos e todas para serem recuperados pela fase racional, para poderem conhecer a fase do terceiro milênio, a terceira energia dona da vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, de 1903
1903 para cá mudou a vida da humanidade, porque entrou na natureza o comando da energia racional em 1935. A energia da verdadeira salvação da humanidade, o conhecimento verdadeiro da formação dessas 7 partes do porquê todos assim são. Todas essas 7 partes esclarecidas pela cultura racional com base, com lógica, com provas e comprovações. Hoje todos que passaram a se conhecer estão felicíssimos por saberem que todos estão a caminho de voltar ao seu verdadeiro estado natural. Por isso, alegres passos, alegres dias e alegres horas. Não é para menos a alegria de todos que já passaram a se conhecer. Só em saber que vão ser habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, essa é a maior grandiosidade de todos os tempos. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que cada vez fica mais insuportável e intolerante de aturar essa bicharada do chão. Porque todo bicho é traiçoeiro, todo bicho é desequilibrado, porque está ligado às 2 energias deformadas. E todo deformado é desequilibrado, por isso o desequilíbrio impera no meio de todos, dos graúdos e que aparentam serem graúdos e dos miúdos, mantendo essa vida de aparências por viverem desconhecidos de si mesmo, aparentando que é o que não é, aparentando que sabe muito e não sabe nada, por viver desconhecido de si mesmo. Quem sabe não diz que sabe, quem sabe fica calado, quem sabe mostra o que sabe na cultura racional. Porque não existe sábio na terra. Sábio só um, a quem Deus deu o voto de sua grandeza para definir as questões do mundo, para ensinar todos e desviar todos em todos os golpes do desvio. Hoje quem passou a se conhecer diz, é verdade, o maior tesouro de todos os tempos é a cultura racional. Porque nela está tudo que o animal racional necessita saber. A cultura racional é uma sabedoria completa e, por isso, não tem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. A cultura artificial é que tem tudo isso, porque estão vivendo desconhecido de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo parece que sabe muito, somente parece. Com ver das coisas não sabe nada. É a cultura do nada em que todos terminam em nada sem saber porquê, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Que quem sabe passou a se conhecer. Agora quem nada sabe, vive desconhecido de si mesmo, porque não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe para onde irá, desconhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Porque o futuro de todo pensador não é nada bom, porque se transformarão para as classes inferiores, por estarem ligados nessas 2 energias de transformações. Se transformará para a categoria de bicho irracional, porque é a natureza de transformação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando noite e dia e noite, para somente raciocinar e deixar de pensar. Porque pensando estão ligados nessas 2 energias do chão. Sabe para onde irão, e raciocinando sabe para onde irá e para onde está voltando, para o seu verdadeiro estado natural. E de formas, muitas pessoas estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, porque têm pavor de se transformar para as classes inferiores, que é o que ninguém deseja para o seu próximo. E por isso estão cansados de fazer propaganda de porta em porta, por revistas e jornais, por rádio e televisão, para acordar os que ainda estão pensando que o pensamento nada é e que o raciocínio tudo é. Os que vivem trocando as bolas, o certo
diz que é mentira, e o errado diz que é verdade. Cada qual puxando brasa para sua sardinha, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Viver sem se conhecer é a coisa pior que existe. É um selvagem com aparência de bom moço. E por serem selvagens, vivem aí tirando a vida uns dos outros, com esses modos selvagens. A rudez impera e a ferocidade não cessa. E todo rude é assim, são feras bravias. É por isso que está aí esse império de ruínas, porque a matéria é tão ruim que por si mesmo se destrói. E por isso brilha na terra as monstruosidades, como está cheio de monstros. Por isso as guerras não cessam, a violência, a monstruosidade. O terror é uma monstruosidade. Só não enxerga isso quem vive desconhecido de si mesmo, quem não sabe o porquê que assim é e o porquê que todos assim são. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da humanidade ser assim, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim, e por isso todos são mortais. Chegou o fim da morte, porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele, já que está interessando a todos que já passaram a se conhecer. Porque o raciocínio nada é e o natural tudo é. Ninguém quer ficar mais nesse progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. E a cultura racional é tão diferente, a cultura da construção verdadeira da humanidade, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Para ver que a cultura racional é construtiva, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural, com a desmaterialização dessa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. E todos querendo ver o progresso da concórdia brilhar, e por isso estão aí os meios na cultura racional de prolongar os anos de vida de toda a humanidade, para que vejam o progresso da concórdia brilhar entre todos, para que vejam todos transitar pelo espaço, por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, a energia mais poderosa do mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegamos ao fim dessa odisseia que é a vida da matéria, e que parecia que não tinha mais fim para os que vivem desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando. Parecia que não tinha mais fim. E hoje está aí o fim desse nada, por todo esse nada ser um embusteirismo grosseiro, adotado por grosseiros que se fanatizam pelos feitos do pensamento sem saber que é o pensamento por não conhecerem, que é o pensamento. Por não saberem que o pensamento é o maior inimigo do pensador, que ele foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Todos procurando acertar sem conseguir acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. É o maior inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque ele é inimigo do pensador, ele foi feito para lapidar o pensador. E assim a energia magnética da mesma forma, que é o mal puro. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia do mundo racional
que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para desmaterializar essa energia o mais depressa possível, para passar a raciocinar e não mais pensar, porque já sabem para onde os pensadores vão parar por estarem ligados a essas duas energias em transformação. E assim todo esse esforço, que é um esforço bendito para chegar ao seu verdadeiro estado natural. Porque quem passou a se conhecer sabe quem é o pensamento, porque o pensador é um traidor de si mesmo. Para ver que a matéria é um simbolismo completo de vida provisória e passageira. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que essa humanidade toda passe a se conhecer, vai morrer muita gente. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, e causou essa infinidade de desastre no mundo inteiro, que está destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 452 do Histórico.